Agressores cercam uma jovem negra no banheiro, mas sua atitude inusitada transforma tudo. O eco de risadas cruéis reverberava nas paredes frias da escola. Maia sentiu o aperto no peito e as mãos trêmulas enquanto se via cercada por um grupo hostil de colegas. Os sussurros cortantes, como lâminas afiadas, ameaçavam cortar não apenas sua confiança, mas também sua alma. Era como se o ar naquele banheiro estivesse pesado, quase difícil de respirar. A sensação de humilhação era palpável. E naquele momento, a jovem se viu esticada entre o pavor e a iminente perda de dignidade. Mas em vez de se deixar levar por aquele mar de inseguranças, algo dentro dela começou a se agitar. Uma voz, quase sussurrante, pedindo para ser ouvida. Não me deixe vencer, pensou. Um estalo de coragem a atravessou, e em frações de segundo, a tristeza se transformou em determinação. Com um olhar desafiador, ela encarou os agressores e, com firmeza, começou a rimar. As palavras fluíam, como se um rio de criatividade desaguasse de sua mente. Os olhares, antes repletos de desprezo, agora estavam confusos, intrigados. Você acha que me vê, mas não sabe o que eu sou. Uma rainha na batalha, pronta para o show. A fraqueza foi substituída por uma potência lírica que até mesmo ela não sabia que possuía. Aos poucos, o ritmo pulsante da seu rap fez o ambiente vibrar, e a tensão foi se dissolvendo, como açúcar em água quente. Os murmúrios de espanto dos colegas começaram a ocupar o espaço, até que todos se aproximaram, cativados pela sua performance improvisada, por aquele talento oculto que brotava como flores em meio ao asfalto. Quando a última rima saiu de seus lábios, um silêncio respeitoso tomou conta. Ninguém mais queria zombar. Todos queriam aplaudir. A popularidade de Maia cresceu da noite para o dia. Enquanto seus seguidores aumentavam nas redes sociais, ela lutava contra a pressão das expectativas. Com cada nova mensagem de carinho, surgiam também os temores sobre sua autenticidade. A chama que acendeu a sua voz agora parecia um fardo. Como manter a originalidade diante de uma plateia tão ansiosa? Meio a essa confusão, um dos agressores, Lucas, começou a se aproximar. Ele não era apenas um rosto zangado. Havia uma história por trás daquela raiva. Com um olhar sincero e os olhos carregados de arrependimento, ele revelou os segredos de sua própria dor. Prometia mudança, e o convívio dava lugar a um inesperado vínculo, enquanto compartilhavam vulnerabilidades. Mas a verdade sobre os outros também começou a emergir. As histórias de sofrimento, preconceito e as lutas que todos enfrentaram nas suas casas foram reveladas. De repente, todas as divisões começaram a se desvanecer, e a escola se tornava um caldeirão fervente de emoções. Enquanto Maia navegava nesse mar de mudanças, a luta por sua voz e identidade se intensificava. E que ela disse a verdade sobre seus opressores e suas próprias cicatrizes provocasse uma reviravolta que ela nunca imaginou, o futuro pulsava, cheio de promessas e desafios, e com ele, a certeza de que a jornada estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Maia navegava nesse mar de mudanças, as complexidades da nova popularidade começaram a pesar. Cada mensagem carinhosa nas redes sociais parecia ser acompanhada de novas expectativas, novas pressões. Mas havia algo mais. Um sentimento de que as coisas não eram bem como pareciam. Em um dia comum na escola, enquanto discutiam sobre o próximo evento cultural, uma rixa antiga entre os alunos e os novos amigos de Maia começa a fermentá-la em meio ao entusiasmo. Ela notou Lucas sempre por perto. Algo que ela não conseguia colocar o dedo. No intervalo, quando todos estavam reunidos, tudo pareceu ganhar uma nova dimensão. A escola estava elétrica, cheia de energia. Os risos e conversas ecoavam pela quadra, enquanto Maia pensava no próximo verso que iria lançar. Seu coração palpitava em um ritmo semelhante ao de sua poesia. Foi quando tudo mudou. O clima leve foi interrompido por um grito vindo do fundo do corredor. É ela! É a Maia! Uma voz conhecida, cortante, que a fez congelar. Era Ana, uma das garotas que sempre foi parte do grupo de agressores e que agora parecia ter um foco singular em Maia. Em sua mão havia um celular levantado, a tela brilhando como uma lâmina. Olhem só isso! Maia se virou e uma onda de horror a invadiu. No pequeno vídeo reproduzido na tela, a cena era devastadora. Um momento capturado de sua performance anterior, mas entrelaçado com imagens de sua vida pessoal que ela nunca havia compartilhado. Fotos antigas, momentos de vulnerabilidade e dor. Era tudo o que ela tentava esconder, revelado de forma crua e pública. Os murmúrios tomaram conta da escola, como um fogo que se espalha rápido. O que era uma celebração agora se transformou em um julgamento coletivo. A pressão do olhar de todos sobre ela era esmagadora. Os olhares que antes eram de admiração, agora eram de curiosidade maliciosa. O riso ecoava novamente. A sensação do ar pesado do banheiro voltava, agora intensificada. A situação que parecia estar se transformando em algo bonito se tornou um pesadelo. Mas foi então que Lucas, que havia estado ao lado dela, deu um passo à frente. Com um olhar decidido, ele se virou para Ana e gritou: "Você não tem direito de fazer isso com ela!" A multidão ficou em suspense, pegos de surpresa com a súbita defesa. Mas antes que a tensão pudesse escalar, Ana, com um sorriso desdenhoso, disparou: "Direito? Você realmente acha que ela merecia ser tratada como uma rainha? Olha o que ela realmente é!" As palavras cortaram como um golpe. Maia sentiu o golpe da traição, lutando para processar o que estava acontecendo. Lucas, o garoto que prometeu mudança, estava diante dela, mas ele também estava no tumulto, dividido entre defender Maia e seu próprio passado. E então, uma reviravolta ainda mais chocante aconteceu. O celular de Ana caiu ao chão e as imagens na tela se distorceram, revelando uma ligação que ninguém esperava. Um clipe de vídeo de Maia com alguém que todos conheciam, a irmã de Lucas, que estava no grupo de agressores anos atrás e agora estava prestes a se transferir para outra escola. Um segredo obscuro que ninguém sabia.
O vazio na sala se transformou em murmúrios de confusão. Os olhares se voltaram para Lucas e a expressão dele mudou de raiva para puro desespero. A verdade parecia desmoronar. O que havia acontecido com Maia e Lucas agora não era sobre eles. Era uma rede complexa de segredos, desilusões e um passado que ameaçava volver a revirar tudo. Maia ficou paralisada. Os sentimentos conflituosos de traição e confusão a dominaram. Como poderia aquilo estar acontecendo? O que seriam essas verdades que agora pululavam sobre ela? Enquanto a narrativa mudava diante de seus olhos, ela percebeu que a batalha pela sua identidade estava longe de acabar. Maia ficou paralisada, os sentimentos conflituosos de traição e confusão a dominando. O que era aquele clipe? Como podia Lucas estar tão envolvido sem que ela soubesse? O ar ao seu redor parecia pesado e ela teve a sensação de que todo mundo estava a apenas alguns passos de concluir uma trama cruel. O murmúrio na sala virou um rugido e, enquanto a tensão se acumulava, Maia começou a visualizar a cena. Lucas, diante de todos, com a face vermelha de raiva e desespero. No fundo, ela sabia que ele não tinha culpa do que seu passado poderia carregar. Mas, e se estivesse errado? Uma dúvida pontilhava seu coração. A ação não parou por aí. Com um movimento brusco, Ana se adiantou e gritou: "Vejam só! E ainda acham que ela é perfeita. A rainha não passa de uma fraude." A ironia cortante em suas palavras fez o coração de Maia esfriar. Cada riso que ecoou a fez sentir uma lâmina cravada em sua alma. Foi então que um inesperado estrondo rompeu a tensão. A porta do banheiro, que ficava ao lado, se abriu com força. Uma garota se precipitou para dentro da sala, claramente em pânico. O rosto pálido, os olhos arregalados. Ela parecia a própria definição de desespero. "Parada! Todos vocês! O que está acontecendo aqui?" Ela olhou diretamente para Ana. Sua voz firme. Era a diretora, a mulher que muitos respeitavam, mas que naquele instante parecia ter chegado para salvar o dia. Mas a intensidade da situação apenas aumentou. "Eu sei do que vocês estão falando, e não é a primeira vez que vejo isso", ela disse, sua voz agora cheia de emoção. O olhar dela rapidamente se voltou para Maia. "Você merece mais do que isso, Maia. Você sabe quem está por trás de tudo isso, não sabe?" Maia sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Era uma sensação que se transformou em um grito silencioso. A diretora também sabia. Ela piscou, confusa, até que Ana finalmente a tapou novamente. "O que você sabe, diretora?" "Todos sabemos que ela tem um passado e tanto. Vamos, Maia. Tu não vai nos surpreender de novo." E foi nesse momento que o chão de todos se desfez. A diretora, em um ato arrepiante, começou a falar sobre algo que ninguém esperava. A verdade é que essa escola não é perfeita. Entre os alunos há segredos que doem e feridas que nunca cicatrizam. Eu mesma já fui vítima de bullying aqui. E muito do que você sofreu, Maia, foi porque você é a irmã mais nova de Marlene. Um silêncio sibilante pairou no ar, enquanto as palavras da diretora caíam como pedras. Maia sentiu as paredes se fecharem em torno dela. Marlene, o nome de sua irmã, aquela que desaparecera anos atrás, agora ecoava em meio a olhares, sussurros e a realidade que começava a desmoronar. A confusão tomou conta. O que parecia um simples ato de defesa
agora se transformava em algo muito mais profundo. A história da sua própria família estava entrelaçada com a tragédia escolar. Lucas, que assistia a tudo, ficou sem palavras, seu olhar se aprofundando na revelação. Havia emoção, uma sombra de compreensão, mas a tensão entre ele e Maia crescia. Você não pode estar falando sério, ele murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Maia sentiu os olhos fixos sobre ela. Seus amigos, os agressores, todos. O peso do mundo parecia ter pousado em seus ombros. E, ao mesmo tempo, uma nova centelha de força a invadiu. Marlene era uma lembrança de dor, mas agora estava ali, ao seu lado, como uma âncora, como algo a ser descoberto. E enquanto a verdade pulsava, Maia percebeu que a batalha por sua identidade não estava apenas começando. Latente ecoava em sua mente. Que segredos mais estavam escondidos sob a superfície? E o que o passado de sua irmã contava sobre o presente que ela ainda não conseguia entender? O futuro parecia mais obscuro do que nunca. Maia ficou paralisada, os sentimentos conflituosos de traição e confusão a dominando. O que era aquele clipe? Como podia Lucas estar tão envolvido sem que ela soubesse? O ar ao seu redor parecia pesado, e ela teve a sensação de que todo mundo estava a apenas alguns passos de concluir uma trama cruel. O murmúrio na sala virou um rugido, a tensão crescendo. A diretora, com uma expressão de determinação, continuou. A verdade é que essa escola não é perfeita. Entre os alunos, há segredos que doem e feridas que nunca cicatrizam. E o que você não sabe, Maia, é que Marlene não é apenas a sua irmã mais velha. Ela é a razão pela qual muitos de nós estamos aqui hoje. As palavras da diretora penetraram fundo, fazendo a sala inteira parar por um instante. Maia virou-se, seus olhos se arregalando de espanto. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. A Marlene, ela tinha um propósito muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Todos esses anos, suas lutas e desafios fizeram parte de um plano maior para mudar nossa comunidade. As coisas que aconteceram com ela não foram acidentais. O quê? Maia sentiu um frio na barriga. A revelação parecia absurda. Todos os olhares estavam agora fixos nela, como se esperassem que ela dissesse algo. Mas em vez disso, ela sentiu um nó se formando na garganta. Foi então que Lucas, pálido e visivelmente afetado, interveio. O que você está dizendo, diretora? Marlene sabia de tudo isso? Ela planejou algo? A indignação na voz dele era palpável. Com uma expressão de confusão, ele olhou para Maia, como se tentasse encontrar respostas no seu olhar. Ana, ainda segurando o celular, aproveitou o momento. Olhem só, a rainha não passa de uma péssima atriz. Agora, vamos descobrir de onde realmente vem a sua dor. E, em um movimento rápido, ela soltou o vídeo que estava em seu celular, fazendo a tela brilhar novamente. Mas o que aparecia na tela agora paralisou a todos. Uma gravação de Marlene, em uma entrevista, falando sobre seu desejo de lutar contra o bullying e as injustiças que sua irmã e muitos outros enfrentavam. Ela parecia tão firme, tão determinada. A gravidade de suas palavras atingiu Maia como um soco no estômago. Com a voz trêmula, Marlene dizia: Eu não tenho medo de sério do que qualquer um poderia imaginar. O rosto de Maia estava pálido, a pressão no peito aumentando. Lucas olhou para Maia,
a compreensão clara em seus olhos. Maia, sua irmã estava tentando te proteger, tentando mudar as coisas. E algo deu errado. Ele hesitou. A dor em seu tom era visível. Ninguém sabia o que dizer. Todos suspensos em um silêncio perturbador. Ana, percebendo que havia perdido o controle, fez algo que ninguém esperava. Ela se virou e gritou: "Vocês não entendem. Como podemos acreditar na história dela? Poderia ser tudo uma grande farsa." O desespero na voz dela fazia as palavras soarem ainda mais insanas. Ninguém sabia a quem acreditar. Os olhares passaram de Ana a Maia, de Maia a Lucas. A atmosfera estava elétrica, carregada de incerteza. Então, a diretora, com uma expressão perturbada, concluiu: "Mas a verdade é que Marlene não está sozinha. Tem mais que ainda não descobrimos. Seu legado pode ser o início de algo grande, mas também pode ser o começo de um novo pesadelo." Maia sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? O que mais poderia haver? A sensação de estar sendo puxada para um abismo crescente. Uma nova revelação começava a se formar. E tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar, com o coração batendo forte. A única pergunta que ecoava na mente de Maia era: o que mais estava escondido? E qual seria o custo de descobrir a verdade? E todos na sala sabiam. O futuro estava se tornando cada vez mais incerto. O silêncio pesava, mas a pergunta latente ecoava na mente de Maia: o que mais estava escondido e qual seria o custo de descobrir a verdade? O ambiente pulsava com atenção. Os olhares se movendo entre ela, Lucas e Ana, enquanto a diretora respirava fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar um grande segredo. Mas essa história não termina aqui, Maia. Seu rosto mudou instantaneamente. Não, não pode ser. A voz dela tremeu e um ar de pânico tomou conta da sala. As expressões de todos mudaram de curiosidade para preocupação. É um vídeo. Ela se virou, como se estivesse prestes a desmaiar. É um vídeo de Marlene. Um sussurro percorreu a sala. O que ela fez agora? Até mesmo a diretora parecia perdida, e isso virou um sinal alarmante. Ana rapidamente pressionou um botão e todos se inclinaram para ver. O vídeo começou a tocar. Era uma gravação antiga, um registro íntimo. Marlene, mais jovem, aparecia em um parque, cercada por amigos. Sorriam, se divertindo. Mas, de repente, a expressão de Marlene mudava. O que ficou nas entrelinhas. Ela dizia, olhando diretamente para a câmera: "Não é apenas sobre ter coragem. É sobre saber em quem confiar. E aqui estou, envolvida em algo muito maior. O que deveria ser um momento leve se transformou em um pesadelo." A expressão de Maia mudou, seu coração martelando. "O que ela sabe? O que você fez, Ana?" A sala estava levemente iluminada, mas parecia que uma sombra escura caía sobre todos. Ana, agora nervosa, explicou. Ela mencionou algo sobre um grupo que controla tudo aqui. Controlem tudo? Maia não conseguia processar. Como assim? Ana respirou fundo, como se precisasse reunir coragem. Chama-se os Vigilantes. Eles têm olhos em tudo. Ninguém nunca nos contou. Se Marlene sabia disso, por que ela não avisou? Fomos deixados no escuro. O desespero na voz dele fazia o clima ficar mais denso. A diretora, em um momento de fragilidade, interrompeu. Marlene queria te proteger, Maia. Ela acreditava que, ao expor os vigilantes, poderia mudar algo. Mas o que ela não sabia
é que esses segredos se aprofundavam e ela estava em perigo. Um perigo que talvez tenha custado a vida dela. As palavras da diretora pareciam um balde de água fria. Ninguém conseguiu respirar por um bom tempo. A sala estava tão silenciosa que se ouvia o coração de Maya disparar. Você está dizendo que eles podem ter feito isso? A Marlene? Ana, agora em pânico, gritou. Ela sabia que estavam vigiando e estava tentando juntar forças para se livrar deles. Mas antes que alguém pudesse responder, as luzes da escola piscaram e uma sirene começou a tocar. Os alunos começaram a se agitar, o pânico invadindo o ambiente. O que está acontecendo? Alguém gritou. O ladrar da sirene ecoava agora como um aviso mortal. Lucas segurou a mão de Maya. A conexão entre eles se fortaleceu, mas a confusão também crescia. Maya, temos que sair agora! Ela mal teve tempo, se transformava em uma corrida desesperada pela liberdade. Maya olhou para Lucas, sentindo a pressão voltar a apertar seu peito. O que está acontecendo? Eles vêm atrás de nós? Eu não sei, mas precisamos descobrir, e rápido. A determinação no olhar dele reacendeu a coragem que ela acreditava ter perdido. Enquanto a confusão aumentava, a voz da diretora ecoou. Mas afetada pela urgência, ela disparou. O que quer que tenha acontecido, não podemos deixar que os vigilantes ganhem. A verdade deve ser revelada. E precisamos de você, Maya. Os olhares se cruzaram e em um instante, Maya percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que ela jamais imaginou. A batalha estava apenas começando e o destino dela agora estava interligado ao de sua irmã e a verdade que pairava sobre a escola. O que seriam os vigilantes? E como tudo isso se conectava à sua própria história. A atmosfera estava eletricamente tensa. A única certeza que restava era que segredos estavam prestes a ser revelados, e as vidas de todos estavam em um fio tênue. A atmosfera estava eletricamente tensa. A única certeza que restava era que segredos estavam prestes a ser revelados, e as vidas de todos estavam em um fio tênue. Maya e Lucas estavam no centro do furacão, suas mãos se apertando numa mistura de medo e determinação. Mas o que mais poderia acontecer? O estrondo da sirene ecoava cada vez mais alto, cortando o ar. Os alunos olhavam para a diretora, à espera de orientação, mas os olhares também se voltavam para Maya. O peso da expectativa era esmagador. Temos que sair, gritou Lucas, puxando Maya pela mão enquanto se dirigiam em direção à porta. Mas a diretora bloqueou a saída. Esperem, não saiam, precisamos nos proteger. Eles estão nos observando. Maya ficou paralisada. Quem, diretora? Quem está nos observando? A urgência da pergunta saía como um sussurro apavorado. O coração dela disparava. E a resposta acontecendo não parecia bom. E antes que alguém pudesse responder, um barulho vindo do fundo do corredor interrompeu. Uma porta se abriu com um estrondo, fazendo todos se virarem com uma mistura de curiosidade e pânico. Um grupo de alunos, liderado por Ana, entrou, mas com uma intensidade diferente. Seus rostos estavam mais sérios, e um dos garotos, Roberto, estava segurando algo na mão, um objeto que reluzia sob a luz fraca. Primeiro, vamos esclarecer as coisas. Roberto começou, com a voz carregada de intensidade. Maya,
Você precisa saber a verdade sobre Marlene. E não somos apenas alunos. Somos parte de algo muito maior. Saiu rápido, mas a resposta não a preparou para o que viria a seguir. Roberto se aproximou, a expressão preocupada. Por quê? Porque eu era amigo dela. E estava lá quando ela decidiu investigar. Mas as coisas ficaram feias. Ela descobriu verdades que não deveria. E desapareceu. O ar na sala ficou pesado. A revelação foi como um soco no estômago de Maia. Você estava com ela? Por que não me contou? Eu fui ameaçado. Eles estavam assistindo. Roberto hesitou, a voz embargada. E eu não quero que você tenha o mesmo destino. Cruzou os braços, um brilho de controle nos olhos. Agora você decide, Maia. Vai seguir cega pelas sombras ou vai enxergar a verdade? Nós somos os que podem fazer a diferença. Mas a resposta não vinha sem um custo. Um estrondo repentino quebrou o momento. As luzes começaram a piscar novamente e o pânico se instalou. Algo estava prestes a acontecer. Maia, você precisa saber. Ana começou, mas as palavras foram interrompidas quando Roberto deu um passo à frente. Ele levantou o objeto em sua mão. Uma pequena gravação em áudio. Isso é o que Marlene deixou. A verdade sobre os vigilantes, disse ele, a voz quase um sussurro. Se isto cair nas mãos erradas, pode acabar com todos nós. Justo quando Roberto estava prestes a pressionar o botão, o som da sirene aumentou exponencialmente e a porta da sala se abriu de uma vez. Um grupo de figuras de preto entrou, todos com expressões determinadas e ameaçadoras. As sombras alongadas cobrindo as paredes pareciam sombras de um pesadelo. Maia, Lucas, Ana e todos vocês. É hora de encarar a verdade. A voz era profunda e sombria. Vocês estão em território arriscado e agora vocês têm duas opções. Ou se juntam a nós, ou enfrentam as consequências. Os alunos estavam paralisados, cada um segurando a respiração. A tensão era palpável e o que estava em jogo jamais poderia ter sido previsto. O que quer que fosse que acontecesse em seguida poderia alterar a vida deles para sempre. Maia sentiu um nó na garganta. As escolhas não eram só delas, mas de todos que estavam envolvidos. O que mais estavam escondendo? O que aconteceria com Marlene e com ela? A verdade, uma vez revelada, poderia destruir tudo e todos. E assim, a sala estava repleta de incerteza. Cada um dos olhares fixos em um destino incerto. O futuro pulsava com promessas e um mistério ainda mais profundo, enquanto as linhas se traçavam entre amigos e inimigos. Em um jogo muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. A sala estava em um silêncio sufocante. Todos os olhos voltados para os intrusos de preto que acabavam de entrar. Maia podia sentir o seu coração disparando, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Lucas apertou a mão dela e juntos eles encararam o grupo. O que querem? Ele perguntou, a bravura na voz, tremendo um pouco. Um dos desconhecidos, um homem alto, com uma cicatriz que cruzava o rosto, avançou. Nós somos os vigilantes, e vocês não estão prontos para o que veio a seguir. A maneira como ele disse isso deixou o ar pesado. Aquilo parecia uma ameaça. Mas o que significava de verdade? Ana estava em choque. Vocês não podem simplesmente entrar assim. O que vocês querem com a gente? O medo era evidente em sua voz. O grupo trocou olhares rápido.
e o que parecia uma conversa boa se transformou em um duelo de olhares. Marlene estava no caminho, mas agora que ela se foi, vocês são os próximos alvos, disse outro vigilante, sua voz fria. Maia quase não conseguia respirar. Ela, o nome da irmã, a cortou como uma lâmina. Como poderiam ser essas pessoas a razão do que aconteceu com Marlene? Eles tinham que saber mais que isso. Mas nós temos algo que vocês não têm, o homem da cicatriz prosseguiu. O que precisamos é da gravação que aquele garoto está segurando. Ele apontou para Roberto, que empalideceu. Maia se virou para Roberto, que estava nervoso, segurando a gravação, com as mãos trêmulas. Se eles souberem que você tem isso, pode ser perigoso, ela gritou. Mas a verdade estava clara. A gravação podia ser a chave para abrir a porta de muitos segredos e perigos. Precisamos fugir, Lucas exclamou, puxando Maia e tentando arrastar todos para sair da sala. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um grito cortou o ar. Vocês não vão a lugar nenhum. De repente, um grupo de alunos, formado pelas figuras mais populares da escola, entrou fazendo barulho. E eles não estavam sozinhos. Pareciam estar com a mesma intenção. O que estava acontecendo? Era uma batalha entre os dois lados. Vocês são uma piada. Pensam que podem mandar e desmandar aqui? Disse um deles. O olhar arrogante deles encheu a sala de um clima hostil. O campo de batalha se formou, mas o que estava em jogo era muito maior que um simples conflito de popularidade. Maia percebeu que tudo havia se tornado uma verdadeira guerra entre grupos. E no fundo, ela sabia que não era apenas isso. A gravação de Roberto estava no centro de tudo. Os vigilantes, seus métodos, a verdade sobre Marlene, tudo estava prestes a se desenrolar em um esquema muito mais profundo. E aqui, algo inesperado aconteceu. A diretora, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. Eu não sou apenas a diretora. E Marlene não era apenas sua irmã. Ela era uma das nossas. E eu também. A cada palavra, a sala encheu-se de um choque coletivo. As revelações estavam se desdobrando como cartas de um baralho, e Maia sentia o chão se abrir sob seus pés. Todos encararam a diretora com incredulidade. O que você quer dizer? Maia questionou, o coração batendo acelerado. Você fazia parte dos vigilantes. Eu fiz parte de algo maior, ela confirmou, e cada segundo que passou na sala parecia eterno. Mas não apenas para controlar, era para proteger. Marlene estava em uma missão. E agora, vocês precisam decidir de que lado estão. A sala estava repleta de confusão. Quem era amiga ou inimiga? O que Maia deveria fazer? Os rumores, as dores, as verdades não contadas a cercavam como sombras. As alianças estavam mudando e o futuro se tornava cada vez mais sombrio. É hora de escolher, Maia, a diretora disse. E com isso, como se uma força invisível a puxasse, Maia sentiu uma nova pressão em seu peito. O que realmente significava fazer parte desse jogo? O que estava em jogo e quem ela realmente poderia confiar? Tudo girava em torno da gravação, de segredos, de Marlene, de quem ela era e de quem as pessoas realmente eram. O que mais Maia ainda descobriria? A resposta poderia custar mais do que ela havia imaginado. A sala estava em um silêncio sufocante. Todos os olhos voltados para os intrusos de preto que acabavam de entrar. Maia podia sentir o seu coração disparando, cada batida ecoando como um tambor de guerra.
Lucas apertou a mão dela e juntos eles encararam o grupo. O que querem? Ele perguntou, a bravura na voz tremendo um pouco. Um dos desconhecidos, um homem alto com uma cicatriz que cruzava o rosto, avançou. Nós somos os vigilantes, e vocês não estão prontos para o que vem a seguir. A maneira como ele disse isso deixou o ar pesado. Aquilo parecia uma ameaça. Mas o que significava de verdade? Ana estava em choque. Vocês não podem simplesmente entrar assim. O que vocês querem com a gente? O medo era evidente em sua voz. O grupo trocou olhares rápido, e o que parecia uma conversa boa se transformou em um duelo de olhares. Marlene estava no caminho, mas agora que ela se foi, vocês são os próximos alvos, disse outro vigilante, sua voz fria. Maia quase não conseguia respirar. Ela? O nome da irmã a cortou como uma lâmina. Como poderiam ser essas pessoas a razão do que aconteceu com Marlene? Eles tinham que saber mais que isso. Mas nós temos algo que vocês não têm. O homem da cicatriz prosseguiu. O que precisamos é da gravação que aquele garoto está segurando. Ele apontou para Roberto, que empalideceu. Maia se virou para Roberto, que estava nervoso, segurando a gravação com as mãos trêmulas. Se eles souberem que você tem isso, pode ser perigoso, ela gritou. Mas a verdade estava clara. A gravação podia ser a chave para abrir a porta de muitos segredos e perigos. Precisamos fugir, Lucas exclamou, puxando Maia e tentando arrastar todos para sair da sala. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um grito cortou o ar. Vocês não vão a lugar nenhum. De repente, um grupo de alunos, formado pelas figuras mais populares da escola, entrou fazendo barulho, e eles não estavam sozinhos. Pareciam estar com a mesma intenção. O que estava acontecendo? Era uma batalha entre os dois lados. Vocês são uma piada. Pensam que podem mandar e desmandar aqui? Disse um deles. O olhar arrogante deles encheu a sala de um clima hostil. O campo de batalha se formou. Mas o que estava em jogo era muito maior que conflito de popularidade. Maia percebeu que tudo havia se tornado uma verdadeira guerra entre grupos. E, no fundo, ela sabia que não era apenas isso. A gravação de Roberto estava no centro de tudo. Os vigilantes, seus métodos, a verdade sobre Marlene, tudo estava prestes a se desenrolar em um esquema muito mais profundo. Então, algo inesperado aconteceu. A diretora, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. Eu não sou apenas a diretora. E Marlene não era apenas sua irmã. Ela era uma das nossas. E eu também. As palavras dela caíram como uma bomba. O choque foi palpável. Maia sentiu um nó na garganta, enquanto as bocas de seus colegas se abriam em espanto. Mas havia algo mais. Um movimento rápido ao fundo chamou a atenção. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo a mais. Uma jovem entrou. Um olhar de desespero. Maia a conhecia. Era Lara, a melhor amiga de Marlene. Mas agora, ela parecia diferente. Com os olhos brilhando de uma mix de medo e raiva, ela disparou. Todos estão errados. Vocês não sabem a verdade. Sobre Marlene, o clima na sala virou. Todos estavam olhando para Lara. Ela não desapareceu, ela foi sequestrada. O murmúrio cresceu até se tornar um rugido. Os vigilantes têm um plano, e Marlene estava prestes a expô-los. E alguém dentro da escola não queria que isso acontecesse. Maia sentiu seu estômago revirar.
O que você está dizendo, Lara? O que você sabe? Descobriu algo que ninguém mais sabia. Tem alguém aqui entre nós que é um vigilante. E eles não apenas vigiavam, mas estavam controlando toda a escola. Eles controlamos nossos pensamentos, nossas amizades e até mesmo nossas vidas. Lara respirou fundo, como se aquelas palavras fossem uma lâmina cortando sua própria alma. Weil, a pessoa mais próxima a você, Maya, te traiu. Marlene estava fora de controle e quando perceberam, foi tarde demais. O olhar de Lara estava fixo em Ana. O ambiente gelou. Ana, que parecia ter a capacidade de controlar a situação até aquele momento, agora estava paralisada. O quê? Não! Isso é loucura! Eu nunca! Mas as palavras estavam faltando. Quem mais poderia ser? As mensagens? Os segredos? Lara gritou. A verdade é mais sombria do que imaginamos. Alguém está aqui, entre nós, disfarçado, e está manipulando tudo. Tudo se virou para Ana, o clima mudando rapidamente. O que de início parecia ser uma batalha entre vigilantes e alunos, agora se transforma ao caos, um grito mudo de identificação. Subitamente a sala mergulhou na escuridão. Um relâmpago atravessou o céu e, nesse instante, a verdade parecia brilhar como um farol. A verdade está prestes a ser revelada, a diretora gritou, mas foi interrompida por uma risada baixa que ecoou pela sala. A escuridão parecia esconder segredos ainda mais perigosos, e a única certeza que restava era que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O que mais estava escondido? E quem, de fato, poderia ser confiável? Enquanto a sala se tornava um campo de batalha de emoções e revelações, a pergunta pairava no ar. Quem era o verdadeiro inimigo? A escuridão parecia engolir tudo ao redor. O ar estava pesado e o coração de Maya disparava. A tensão na sala era palpável e ninguém sabia como reagir. Lara havia acabado de lançar sua bomba e a menção de que alguém estava manipulando tudo ali deixou todos em estado de choque. O que você quer dizer com isso, Lara? Maya mal conseguia encontrar a voz. Os olhares estavam fixos nela e a sala estava em silêncio, exceto pelo ruído da sirene que ecoava ao fundo. Eu já disse, Marlene descobriu que havia um traidor entre nós, alguém que não queria que ela expusesse a verdade. A emoção no rosto de Lara parecia verdadeira, embora a atmosfera estivesse cada vez mais pesada. Ana cruzou os braços, a defensiva perfeita. Isso é uma loucura. Você acha que eu faria algo contra Marlene? Ela era minha amiga. O desespero em sua voz ecoava, mas as dúvidas estavam surgindo na mente de todos. E se estivermos todos sendo manipulados? E se de alguma forma estivermos seguindo um jogo de alguém aqui, pensando que estamos lutando contra os vigilantes? A voz de Roberto tremia, e ao olhar ao seu redor, Maya percebeu o medo nos rostos familiares. E de repente, tudo aconteceu rápido demais. A sala tremeu sob o estrondo ensurdecedor. A porta foi arrombada e o grupo dos vigilantes, encabeçado pelo homem da cicatriz, invadiu. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ele avançou, cercando-os como se fossem presas em um lugar seguro. Maya e Lucas se entreolharam. O medo estava a um passo da paralisia. Saia do meu caminho! Ele gritou e algo brilhou em sua mão. Todos se viraram para o ruído, e Maya não pôde deixar de notar a faca que ele segurava. Um reflexo que chamou sua atenção provocou um frio na espinha. Se vocês não entregarem a gravação agora,
Verão as consequências. O tom dele era ameaçador. Mas, de repente, o homem virou-se e disparou em um movimento brusco. O rosto de Roberto já estava pálido, mas sua expressão de horror aumentou quando ele viu que o homem da cicatriz estava indo em direção a ele. Não! Maia gritou, mas ninguém se movia. Em um instante, a sala estava em caos. E então, uma linha se rompeu. Um grito ecoou e a lâmina da faca cortou o ar em direção a Roberto. Mas no último momento, alguém bloqueou o impacto. Um corpo colidiu com o de Roberto. E o estrondo foi acompanhado pelo silêncio que se seguiu. A sala parou. Todos congelados. E então, no meio da confusão, Maia reconheceu a pessoa que se colocou na frente dela. Ana. Maia se lançou. Mas a cena que se desenrolava era de arrepio. Sangue escorreu da mão de Ana, que tinha feito seu movimento, como se estivesse tentando defender Roberto. O comportamento dela, antes arrogante, agora se transformava em algo doloroso e humano. Ana olhou para Maia, a súplica nos olhos. Eu não queria que isso acontecesse. E de repente, o ar pareceu sair completamente de seus pulmões. O homem da cicatriz ficou paralisado em choque. Mas não havia misericórdia em seu olhar. Você deveria ter ficado fora disso, garota. Ele apontou a faca para o grupo. Agora todos têm um preço a pagar. Os alunos ao redor começaram a murmurar, as reações variando entre a incredulidade e o pânico. O que uma vez foi uma sala preenchida de expectativa, agora era um campo de batalha de emoções, medo e traições. A situação estava fora de controle e ninguém sabia como sair dela. Maia sentiu a adrenalina subir e sua mente começou a girar. Precisamos ajudar Ana. Mas enquanto todos olhavam para a diretora, uma nova tensão surgiu. Mas, e se ela não for quem pensamos que é? A pergunta de Lara cortou como uma faca novamente. Todos se viraram para a diretora, que até agora estava encolhida, mas agora parecia uma sombra envolta em poder. O que você quer dizer, Lara? Maia ofegou. Lara tomou coragem, respirou fundo. Os vigilantes têm muitas faces. E se a diretora estivesse envolvida nisso tudo? E se ela também fosse uma vigilante disfarçada? O ar pesou, a revelação caiu como um raio, e a sala puxou suprimidos gritos e sussurros entre eles. Maia sentiu outra ferida aberta. E ao olhar para a diretora, uma nova luz começava a se acender dentro dela. A diretora não se moveu, mas os olhos dela se brilharam com uma verdade que ninguém poderia prever. O destino deles todos estava em jogo, e as sobremesas de quem era amigo e quem era inimigo estavam prestes a mudar drasticamente. Maia não sabia em quem podia confiar, mas a determinação a invadia. Uma tempestade se aproximava e a verdade estava a um passo de ser revelada, mesmo que isso colocasse a vida de todos em perigo. Uma escolha difícil estava por vir, mas a única certeza era que a luta estava longe de acabar. Maia sentiu o coração disparar. O clima na sala estava insuportável, os olhares fixos nos vigilantes e na diretora. Ana gemia no chão e o sangue escorria de sua mão. Isso é tudo culpa sua! O homem da cicatriz gritou. Mas Maia não podia deixar que tentando unir todos.
Vocês podem se juntar a nós e lutar contra os vigilantes, ou permanecer nessa briga inútil. Maya sabia que a verdade precisava ser revelada. Ela respirou fundo e se virou para Roberto, que ainda segurava a gravação. Me passa isso. Precisamos usar isso contra eles. Roberto hesitou, mas quando olhou para Ana, a determinação se firmou em seu olhar. Ele entregou a gravação a Maya. Cuidado. O que quer que faça, faça rápido. Em um momento de coragem, Maya apertou o botão da gravação. A voz de Marlene ecoou pela sala, cheia de paixão e determinação. Se você está ouvindo isso, significa que estou em perigo. Os vigilantes têm controle sobre todos nós, mas a verdade é brilhar. Eles têm mais poder do que você imagina. Os murmúrios aumentaram, enquanto todos ouviam. Se Marlene estava certa, então precisamos agir agora. Lucas gritou, puxando Maya para perto. Vamos mostrar que estamos juntos nisso. O clima mudou. Juntos, eles formaram um círculo, cada rosto determinado e focado. A ira dos vigilantes precisava ser contida, e a unidade deles era a chave. Vamos acabar com essa farsa, Maya exclamou, sentindo sua voz ressoar. Com um movimento, a sala se transformou em um campo de resistência. Maya observou Lucas se mover com agilidade, rapidamente unindo outros alunos, enquanto Roberto se apressava para tirar Ana para olhar para o grupo. Estamos mais fortes juntos, gritou, e a energia entre eles cresceu. Os vigilantes estavam entre eles, mas o poder deles não tinha mais domínio. Todos queremos a verdade, gritou Lara também, unindo-se ao movimento. Chega de mentiras! O confronto tornou-se caótico, mas Maya respirou fundo e dirigiu o olhar em direção à diretora. Você nos disse que fazia parte de algo maior. Agora, precisamos de você. A diretora deu um passo à frente. Claramente tocada. Estou com vocês. Marlene merece que lutemos para que a verdade prevaleça. E com isso, as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar. Os vigilantes, percebendo que haviam subestimado a força do grupo, hesitaram. O medo e a determinação se misturavam nas expressões, e a sala começou a transbordar de vozes unidas. A verdade vai acabar com vocês, ressoou. Com um grito sobre-humano, o homem da cicatriz finalmente recuou. A força do grupo era demais. Com a gravação ainda tocando ao fundo, propagando esperança, a verdade finalmente ganhou vida e a energia estava em todos. Enquanto os vigilantes se afastavam, um novo sentimento surgiu. A sala, antes tomada por desconfiança e medo, se encheu de solidariedade e amor. Era hora de curar as feridas. Marlene estaria orgulhosa de nós, disse Maya, olhando diretamente para os outros. Vamos nos unir, não só contra os vigilantes, mas para mudar essa cultura de medo para sempre. E assim, o capítulo chegou ao fim. Mas no fundo, a incerteza persistia. O que mais haveria pela frente? A luta estava apenas começando, e a sensação de um novo começo pairava no ar. Antes de você sair, deixe-me dizer algo muito importante. Precisamos de você. Não perca a chance. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. Queremos ouvir você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de tudo isso. Sua participação faz toda a diferença.